Fala galera, hoje a ideia é mostrar para vocês um pouco de como preparar um arquivo, né, para fazer o que a gente chama de lip sync ou sincronia labial, para fazer aí, por exemplo, personagem falando, personagem interagindo, de repente a gente vai fazer também ele piscando, enfim. A ideia aqui é o seguinte, eu tenho esse personagem, essa aqui para quem não sabe é minha filha, Beatriz, esse personagem eu criei para ela. Faço algumas animaçõezinhas, alguns GIFs aí, brincando um pouco com o dia a dia dela, as coisas que ela faz. E aqui eu tenho já esse personagem pronto para que a gente possa fazer esse trabalho. O que eu preciso aqui, ó? Primeiramente, assim, a gente tem que entender que o personagem ele tá em vetor, no caso aqui ele é um arquivo vetorial. Eu trabalho ele dentro do Illustrator, que é um software da Adobe. Ele é um software que trabalha com vetorização, com arquivos em vetor. E eu tenho aqui esse personagem separado nas camadas de acordo com aquilo que eu preciso. Então, não adianta simplesmente eu ter aqui dentro os paths ou os, cada um desses itens feitos dentro de camadas, como eu tenho aqui. Ele, por default, o arquivo do Illustrator ele cria todos os shapes, todas as coisas que eu faço dentro de uma camada apenas como essas aqui. Eu preciso criar camadas novas, como eu tenho aqui, ó, Create New Layer, ó, criar uma nova camada. Eu preciso criar novas camadas aqui e separar esse personagem dentro dessas camadas, ok? Então aqui eu tenho ele não simplesmente separado em camadas, mas também hierarquicamente colocado essas camadas, porque não adianta eu simplesmente ter as camadas separadas se elas não tiverem colocadas na hierarquia correta, como por exemplo assim, essa perna aqui, ela tem que estar numa camada, pelo menos uma camada acima da outra perna que está lá atrás. Eu procuro usar, normalmente eu utilizo cores contrastando assim para a gente poder ver um pouquinho mais escuro, aquele que fica lá para trás, para que quando, por exemplo, uma perna passa pela outra, a gente consiga identificar que são duas pernas diferentes, né? E não que o personagem tenha aí a mesma cor, a mesma coloração, né? Então eu costumo usar assim, quando eu faço o personagem assim de 3 quartos, para a gente ter essa ideia mais ou menos colocada dessa forma. Então eu tenho aqui as camadas, ó, separadinhas, bonitinhas já, né? Então eu tenho tudo separado de acordo com aquilo que eu preciso. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho todo o corpinho dela tudo na mesma camada, mas dentro desse corpo aqui eu tenho apenas o vestido dela aqui, né? A parte aqui do pescoço, o vestido e essa saia que eu tenho aqui. Mas os braços, eles, as mangas que eu tenho aqui, eles fazem parte da camada onde eu tenho os braços. Por exemplo, aqui, ó, essa camada ela tá mais acima aqui do braço, porque esse braço aqui ele precisa passar na frente do rosto, né? Então eu preciso que ele esteja lá em cima, bem acima de tudo, para que eu possa ter essa movimentação aqui, ó, acima do rosto. De repente, se eu quiser que ela coloque aqui o braço, a mão na boca, alguma coisa assim. Então, ele tá aqui, ó. Pode ver que ele tem a manga bonitinha aqui. E ele tá todo posicionado já na hierarquia que eu preciso. Isso dito do personagem em si, certo? Mas aí a gente vai trabalhar também da seguinte forma: eu tenho aqui a cabeça dela, né, separada dos cabelos, porque eu costumo fazer uma movimentação diferente, tipo um tonhonhon assim, desses crespos dela aqui, são como se fossem duas chuquinhas aqui atrás, né, os crespinhos. E eu costumo fazer eles movimentando um pouquinho independente da cabeça, assim, para eu ter exatamente essa sensação de movimentação secundária, né? E aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho os olhos nas posições aqui, ó, colocados, por exemplo, assim, ó, eu tenho 3 olhos que eu fiz aqui, poderia ter feito mais. Eu tenho esse olho aqui, né? Aqui eu tenho, ó, um outro olho como se ela estivesse piscando, né? E aqui eu tenho mais um olho que é ela fazendo uma cara meio de rebelde, assim, como ela faz de vez em quando, né? Então aqui eu tenho alguns olhos, eu vou usar eles também para fazer a parte lá de piscando, enfim. E aqui eu tenho as bocas que eu vou usar. Por exemplo, aqui eu tenho um sorriso, né? Aqui eu tenho a boca que representa o A, quando o A é falado, né? O que a gente chama de fonemas. Vocês podem procurar, pesquisar pela internet, na internet aí por shape, fonemas, ou enfim, fonemas, sincronia labial, fonemas e animação, enfim, são a forma como a boca se comporta na pronúncia de cada um dos fonemas, enfim. E a gente tem aqui, ó, por exemplo, o A. E isso aqui é inglês no caso, né? Aqui seria you, né? Ou or, certo?
Aqui eu tenho O, W, né, o O também. Y, S, né, X, né, então são esses movimentos que a boca faz. O B, né, B, B, né, o M de mãe, P de pai quando a boca está fechada. Então, cada uma das posições que a boca faz aqui, eu tenho elas feitas aqui, né, o desenho, a ilustração de cada uma dessas bocas aqui. E eu preciso de todas elas para poder fazer exatamente essa fala, né, do personagem. Então isso aqui ela tá feita já, é um vetor, é um arquivo que a extensão dele é .ai, que é do Illustrator, né? E eu uso esse arquivo já separado em camadas, bonitinho aqui, né? Como eu falei, crio uma camada nova aqui, coloco o nome nela, né? Ali, ó, boto o nome que eu quiser. E aí dentro dessa camada eu coloco, no caso, cada uma, né? Vou separando elas em camadas aqui. Então isso feito, depois desse personagem ter sido feito dessa forma, eu salvo esse arquivo, né? Salvo aí ele com essa própria extensão. E aí eu vou trabalhar esse arquivo aqui dentro do After Effects, né? Vou pegar o After aqui. No After Effects o que eu faço então é o seguinte, eu pego aqui, eu abro esse arquivo, importo ele para cá, né? Dou 2 cliques aqui nessa região onde fala sobre o projeto. Eu procuro o arquivo que está aqui, no caso eu botei o nome de Bia Walk, né? Que seria para fazer o walk cycle dela. .ai, que é a extensão desse arquivo. E muito importante é o seguinte, aqui eu vou importar ele não como footage, mas sim como composição, ó, uma composition. E aqui fala sobre retain layer size. O que é isso aqui? Isso indica que cada um daquelas camadas que eu tenho ali, vou só voltar ali para a gente entender. Cada uma dessas camadas aqui, ela vai ter o tamanho do objeto, assim, ó, tá vendo aqui, ó, esse objeto ele tem esse tamanho. Então, ele vai indicar para mim que cada um desses objetos, ou cada uma dessas camadas, ela vai ter o tamanho do objeto, aqui como eu tenho aqui, né? Se eu não marco, se eu marco apenas composição, ele vai ter o tamanho total da página, como se fosse isso aqui, ó. Deixa só eu fechar isso. Ele vai ter o tamanho total da página, ou seja, se eu clicar nesse objeto aqui, por exemplo, ele vai me mostrar esses transformadores que eu tenho aqui, né? Ele vai me mostrar nas pontas das páginas aqui, ó, certo? Ele vai me mostrar em cada canto das páginas. Ou seja, cada um desses objetos que eu tenho aqui vai ter o tamanho total do canvas, o que para mim vai ser um pouco ruim na hora de eu selecionar, porque eu tenho a opção de selecionar lá diretamente como eu tenho aqui. E se eu tenho cada objeto ocupando a totalidade do canvas, quando eu for clicar aqui, ele vai selecionar aquele que tiver mais acima na hierarquia das camadas e não o objeto que eu estou clicando, né, independentemente. Então vamos voltar ali para o After. 2 cliques aqui. Eu chamo o arquivo então para que ele seja uma composição, para ele, né, reter o tamanho das layers, né? E eu importo esse arquivo aqui, vamos abrir ele. Ele já vem para mim aqui, ó. E isso aqui é muito importante também. Isso é uma coisa que gera bastante confusão, porque eu vejo aqui, ó, uma composição aqui em cima e eu não sei o que é isso, né? Digamos, eu não sei o que é isso nesse primeiro momento. E eu vejo aqui uma pasta, um folder, uma pasta aqui. Quando eu clico aqui, o que vai acontecer? Eu vejo todas as minhas camadas. E aí eu penso assim, que bacana, as camadas estão aqui. Seleciono todas essas camadas e eu trago elas para cá. Só que, ó, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte aqui, ó. Essas camadas elas estão em ordem alfabética, certo? O que não quer dizer que seja o correto para mim. Porque cada camada que eu coloquei o nome específico lá no Illustrator, elas vêm para cá com o nome correto que eu coloquei lá, né? Beleza? Só que o grande problema é que eles estão em ordem alfabética. O que não quer dizer, eu não coloquei em ordem alfabética lá, eu coloquei na forma que eu queria. Então, por exemplo, o cabelo não necessariamente vai estar no lugar certo, o braço não necessariamente vai estar no lugar certo, porque pode ver que eu tinha os dois braços bem distantes, agora eles estão aqui, ó, juntos. O que não faz sentido para mim. Então, eu não vou usar essa pasta aqui. É óbvio que eu preciso dela aqui, porque se eu deletar vai dar problema, mas eu posso usar diretamente a composição. Quando eu dou 2 cliques aqui nessa composição, ele abre para mim a composição e na composição aqui, as camadas que aparecem já estão na posição correta. Ó. Tá vendo? Eles já aparecem para mim na posição correta lá como eu fiz o arquivo original, certo? Aqui então eu tenho, ó, o personagem que eu criei,
Pode ver aqui, ó, como eu falei, ó, o Retain Layer Sizes, ó, tá vendo aqui? Ó, eu posso selecionar os objetos de uma forma mais fácil aqui, né? Por conta disso. Enfim, eu tenho aqui então essas minhas camadas já distribuídas da forma correta. E o que eu preciso fazer agora aqui, a gente já viu a outra questão, né, num outro vídeo a gente já viu a questão de como linkar esses braços, enfim, as coisas aqui. O que eu vou precisar agora é criar uma pré-composição para as bocas. Ou seja, cada uma dessas bocas que eu tenho aqui representando os fonemas, eu vou colocar todas elas dentro de uma pré-composição. A mesma coisa vai acontecer com os olhos aqui, eu vou colocar todos eles dentro de uma pré-composição. E no momento que eu precisar, eu vou chamar a posição certa ali, tipo o olho que eu quero, ela piscando, enfim, a boca, a mesma coisa. Na hora que eu quiser, eu vou fazer isso acontecer. Como é que eu faço então? Bom, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou selecionar todas as bocas, ou seja, desde o sorriso que eu criei ali, seguro o Shift, eu vou clicar até o último fonema que eu criei. Então eu tenho todos os fonemas aqui e o sorriso selecionados, certo? Com o botão direito do mouse, o que eu vou pedir agora é uma pré-composição, pré-compose, né? Clico aqui e eu posso dar o nome de bocas, por exemplo, certo? Dou OK. Ele vai criar para mim, ó, uma pré-composição, ou seja, ele colocou tudo dentro de uma pré-composição onde eu tenho ali todas as bocas. Um problema que eu tenho aqui, e é fácil de resolver, é o seguinte: eu tenho o meu canvas aqui, ó, aparece com o tamanho total dessas bocas, ou seja, eu não consigo selecionar nada que tiver abaixo dele, ó, tá vendo? Ou seja, ele está ocupando todo o espaço, a única coisa que eu consigo clicar são nessas bocas. Vou mostrar depois como é que a gente resolve isso. Eu posso selecionar aqui, obviamente, né? Mas para selecionar dentro do canvas eu vou fazer uma forma um pouquinho diferente ali. Vou usar a mesma coisa com os olhos aqui, ou seja, seleciono os olhos, certo? Botão direito do mouse, pré-compose. E aí eu vou criar uma camada nova chamada olhos. Bom, essa camada aqui, ela é uma pré-composição e cada uma delas que eu criei, elas aparecem aqui também, ó, no meu projeto. Tá vendo ali? Eu tenho então o Be a Walk, que é essa composição que eu estou trabalhando, e as pré-composições que eu criei, elas foram para cá, ó, bocas, olhos, tá? Eu vou poder trabalhar elas também da seguinte forma. Eu venho aqui agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar pelos olhos porque é um número bem menor do que as bocas no caso. Dou dois cliques aqui ou aqui, tanto faz, né? Porque os dois são o mesmo, entendam isso. Esses olhos aqui e esses olhos aqui é a mesma composição. Então, se eu clico aqui, altero alguma coisa, a mesma coisa vai acontecer nesse cara. Eles são o mesmo link, digamos assim. Eles são a mesma coisa. Então, se eu clico duas vezes aqui ou duas vezes aqui, tanto faz. Dou dois cliques aqui e aí eu vejo aqui, ó, os olhos, né, que eu criei. Bom, primeira coisa que eu vou fazer antes de continuar, eu vou reduzir o tamanho desse meu canvas aqui, ou dessa minha área, para que lá nessa composição, onde eu tenho os olhos aparecendo aqui, fique menor. Ele vai ficar aqui, ó, com o tamanho que eu colocar lá no caso, certo? Vai ficar aqui com esses transformers aqui que a gente está vendo aqui em torno da camada. Eu vou ter eles aqui, certo? Vai ficar mais fácil para eu poder fazer movimentação, enfim, para selecionar, para poder selecionar os outros itens que estão abaixo. O que eu vou fazer então? Eu vou reduzir o tamanho desse meu canvas aqui da seguinte forma: Command K, né, para abrir os settings da composição. E aqui eu tenho, ó, o tamanho. E aí eu posso reduzir esse tamanho aí. Eu vou tirar esse Look aqui, porque senão ele reduz proporcionalmente. Eu não sei, eu vou chutar um valor aqui. Vou ir reduzindo aqui. Vou botar aqui, sei lá, 350 por 200. Não sei. Eu chutei esse valor, acho que até acertei. Para colocar na posição, seleciono eles aqui, né? Tô com a ferramenta de mover. Posiciono ali. Olha, acertei bem. Né? Vou botar eles aqui dentro, bonitinho. Certo? E aí lá na minha composição ali da Bia Walk, onde eu tenho o personagem completo, ele vai ficar torto lá, vou ter que arrumar. Olha, mudou pra cá. Eu boto ele na posição que eu tenho do personagem. Certo? Tá na posiçãozinha ali. Mais ou menos isso aqui. Tá? Tá bonitinho.
Mesma coisa eu vou fazer agora, um pouquinho mais para baixo, opa. Mesma coisa eu vou fazer agora com os olhos, certo? Ou melhor, com as bocas. Entro aqui nessa composição, eu tenho as bocas ali, né? Até já vou botar, opa. Até já vou botar mais ou menos no meio aqui. E aí eu vou, ó, Command K, reduzo o tamanho aqui. Vou botar aqui 250 por 250, porque eu preciso desse espaço aqui embaixo e daqui a pouquinho mais a gente vai entender o porquê. Tá, eu vou botar aqui na posição. Tá aqui assim, mais ou menos, tá? Eu vou precisar desse espaço aqui embaixo e a gente já vai entender o porquê isso. Volto lá e aí a mesma coisa, ó, vou ter que trazer para a posição aqui certinho, certo? Então tá ali o personagem, já arrumei, tá tudo ok, tá bonitinho. E aí eu vou começar então a função. Bom, feito isso, arrumado, olha aqui, ó, tá vendo? Agora eu consigo selecionar os objetos direitinho ali, ó, sem nenhum problema, tá tudo aqui de boa, selecionando, ok. Para continuar então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou começar aqui pelos olhos, e aí eu tenho aqui, ó, as camadas, elas têm uma duração aqui, ó, acho que de 1 segundo e um quebradinho, né? Então eu tenho muito espaço aqui, eu preciso reduzir esse tamanho. E também eu preciso que é o seguinte, cada um cada um desses olhos aqui, eles fiquem com a duração de um frame e que eles fiquem numa escadinha aqui, ó, ou seja, um depois do outro. É bem simples de fazer isso. Primeira coisa assim, ó, eu vou deixar minha agulha aqui na ponta, aqui bem no início, para reduzir o tamanho então das minhas camadas aqui, eu vou apertar Alt e fecha colchete aqui, ó, certo? Fecha colchete é aquele, sabe? Coisinha assim. Ó. Então fecha colchete ali. Eu tenho agora aqui, ó, eles com a duração de 1 segundo. Só que eu preciso que eles fiquem um depois do outro agora. Também é bem simples de fazer isso. Botão direito do mouse. Daí eu tenho aqui, ó, Keyframe Assistant. Aí eu vou ali, ó, Sequence Layers. O que ele vai fazer? Ele vai me dar uma questionada que eu só dou um OK. Ele vai colocar, ó, um depois do outro. Então, ó, se eu passo aqui os frames, eu vou ver cada um desses itens sendo posicionados dessa forma. Beleza. Só que agora está sobrando muito espaço aqui e eu não preciso de todo esse espaço. O que eu vou fazer? Vou reduzir isso aqui, ó, dessa forma, tá? Isso aqui a gente chama de work area, tá vendo ali, ó, área de trabalho, ou seja, eu estou trabalhando dentro dessa área aqui apenas. Se eu dou barra de espaço agora para ver, ó, ele vai aparecer todos os frames, ele vai do início ao fim e vai voltando, ó, vai fazendo um loop. Se eu aumento esse espaço aqui, ó, se eu aumento esse espaço aqui, ele vai até lá e vai voltar, quer ver, ó? Então, ó, work area, ele tem essa área de trabalho. Muito bem. Eu vou trabalhar só com esse trecho aqui, ok? E a gente vai ali, ó, composition, trim comp to area, work area. O que ele vai fazer? Ele vai cortar, ele vai criar essa nossa composição com apenas esse número de frames, que no caso são 3 frames. Eu dou OK aqui, olha só o que ele faz, ele cria para nós, então a minha área exatamente com esse número de frames, certo? Bom, tá aqui, bonitinho. E vocês veem uma coisa seguinte aqui, ó, eu vou voltar lá no Beer Walk ali, eu vou ver uma coisa, que é o seguinte, ó, quando eu olho aqui, reduziu o tamanho. E aí, olha só, ele vai aparecer para mim os 3 olhos, certo? E a partir daqui não aparece mais olho, tá? Tá certo? É isso mesmo. Depois a gente vai corrigir isso aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora com as bocas. Vem aqui agora, certo? Mesma coisa. Alt, fecha colchete, certo? Opa, aqui. Alt, fecha... Eita, quem não tá indo? Ah, não selecionei, desculpa. Seleciona tudo, né? Alt, fecha colchete. Aí marcou, bonitinho. Botão direito do mouse, né? Keyframe Assistant, Sequence Layers. Ok. Eles aparecem agora aqui, ó, na sequência, tá vendo? Muito bem. Mesma coisa lá, ó, reduzo o tamanho da minha área de trabalho. Vou lá em Composition, Trim Comp to Work Area. Vai cortar. E aí quando eu vou lá no Beer Walk, eu vou ver que aqui, ó,
Aparece ali, ó, blá, 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 blá. Quando chega aqui, sumiu e não tem mais nada, tá? É isso mesmo, tá correto. E agora eu vou fazer a função para que eu possa fazer realmente ela falar e eu possa escolher, né, essas bocas. Bom, uma coisa interessante é o seguinte, assim, ó. Dentro dessa camada aqui, bocas, tá? Dentro dessa composição, nas camadas eu tenho a representação de cada um desses itens, né? Ou seja, o que cada um significa. Porém, aqui é onde eu vou animar. E aqui eu não tenho a noção do que cada boca representa. É muito importante para mim que eu tenha essa referência para que na hora que eu for usar um áudio, né, enquanto o áudio estiver sendo falado, eu vou posicionar a boca referente ao que for dito. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, mãe, né? Nós dizemos mãe. Se ela dissesse mãe, começaria com esse né? Então eu deveria saber que isso aqui é um M. Claro que eu sei nesse momento, mas se eu não soubesse, eu deveria ter alguma coisa que me informasse isso aqui. Como é que eu costumo fazer e eu acho que é bem interessante que seja feito? Da seguinte forma, dentro do Bocas, tá? Para cada um desses caras aqui, exceto o sorriso, não tem por que a gente criar para ele, porque ele é um sorriso apenas. Para cada um desses caras aqui, a gente vai criar uma camada de texto dizendo o que cada um deles representa. Ou seja, vai aparecer um texto aqui embaixo falando. Então, no caso dessa camada aqui, que eu tenho a boca que diz A, vai aparecer para mim um A aqui. Nessa camada aqui, onde eu tenho o U, né, ou melhor, o U, o R, né, vai aparecer para mim aqui, então, que é a representação, né, desses fonemas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Venho aqui em cima, clico na ferramenta de texto, certo? E aí eu vou clicar aqui, ó. Pá, cliquei aqui e vou colocar A. Beleza, coloquei o A. Deixa eu dar um zoom aqui. Coloquei o A aqui, certo? E eu vou reduzir o tamanho desse canvas, ou dessa, né, do uso dessa, do tamanho dessa layer aqui, ó, apenas para onde eu tiver o meu A. Posso também colocar ele aqui, ó, bonitinho ali, coloquei junto. Vou seguir, clico aqui, esses aqui, ó, representam o U, né, U e R. E aí eu vou colocar isso aqui, ó, exatamente o que está ali, ó, O, ou melhor, U, dois Os, que tem o som de U também em inglês, e o R, certo? Coloco aqui, reduzo o tamanho para que ele fique aparecendo apenas, né, enquanto essa boca estiver visível. Posso também da mesma forma trazer para cá. Ó, então eu tenho ali, ó, tá vendo? A, e aí assim por diante. E vou indo fazendo isso aqui, certo? Para esse cara aqui. Ou W e O de O, né? Reduzo o tamanho. Posso colocar na posição aqui. Vou pro próximo. Ó, clico aqui. Y, S, Sh, né? De SH e Z, de Z, certo? Reduzo o tamanho do canvas, posiciono e assim eu faço para todas as outras bocas, tá? Não vou fazer para todas elas aqui, ficou bem claro já isso, não vou perder tempo fazendo isso. Vou fazer para todas as outras aqui a mesma coisa. Para essa aqui eu faço ali o B, M, P, né? E ou I e I, enfim, né? E assim por diante. Eu faço para todas essas bocas aqui. Certo. Obviamente para os olhos eu não preciso, porque eu estou vendo que são, né? O que os olhos representam aqui, não tem nenhum problema. E aí eu sigo. Bom, as bocas ali então, claro, entendam uma coisa assim, ó, isso vai aparecer lá enquanto eu estiver animando. Então se eu vier aqui agora, por exemplo,
Aqui, ó, eu tô vendo ali, ó. Ó, eu tô vendo aqui o que eles representam. Ó. Tá vendo ali? Eu tô conseguindo enxergar. Só que assim, o que vai acontecer? Depois que eu terminar de animar, depois que eu não preciso mais disso, eu simplesmente venho aqui e deixo invisível. Ó. Terminei de fazer minha animação, deixo invisível aqui, ó, e deu. Não vai aparecer mais lá. Não aparece mais para mim, certo? Mas enquanto eu estiver animando e tiver a necessidade de saber o que cada uma dessas bocas representam, eu deixo visível para mim, para que eu possa fazer essa animação de uma forma melhor. Bom, até aqui tá tudo ok, tá tudo funcionando, tá tudo beleza, só que aí chega nesse momento aqui, por exemplo, aqui já não tem mais olhos, né? Não aparecem mais os olhos. Chega aqui, não tem mais boca, tá? O que eu preciso fazer? Vamos começar pelos olhos aqui, são menos, né? Botão direito do mouse, certo? E aí eu tenho aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Time, certo? Time. Enable Time Remapping. Quando eu clico aqui, o que vai acontecer? Ele vai esticar, né, o tamanho do meu canvas. Deixa eu fechar isso aqui. Ele vai esticar o tamanho dessa minha camada até o infinito do canvas ali, ó. Ou seja, todo o tamanho do meu canvas. Só que assim, ó, vamos dar uma olhada, ó. Ele vai aparecer, ó, piscando, ó, piscou, apareceu a cara de nojo ali. Quando chegou aqui, ó, sumiu. E daqui pra frente já não tem mais. Tá vendo? Então meio que não adiantou muito. Aí vocês vão dizer, ah, e aí, não deu ruim, deu ruim. Beleza, o que a gente vai fazer, ó? Dá pra corrigir da seguinte forma. Quando eu olho aqui, ó, venho nos olhos, tá vendo que aqui, ó, acaba a minha área de trabalho, aqui acaba também a minha composição. Só que assim, ó, ele tem alguma coisa que eu não sei explicar o porquê isso acontece, que por mais que ele corte aqui, ó, ele conta, né, o frame, no caso aqui, ó, o frame ele sempre conta a partir dele, né? Então, ó, por exemplo, esse frame que tá aparecendo não é esse de cima, é o de baixo, certo? Então aqui, ó, esse frame acaba aqui. Então quando ele acaba aqui, ó, depois disso não tem nada. Então eu preciso mostrar algo para ele. O que eu faço normalmente? Eu venho aqui, ó, eu aumento esse cara até aqui. Só desculpa que tá todo mundo selecionado. Só esse cara aqui, ó, eu aumento ele até aqui, ou seja, ele tem 2 agora, né? E eu vou segurar e arrastar ele para lá, ó. Tá vendo que agora ele tem mais um pouquinho sobrando para fora? Então significa que quando ele chegar no final aqui, ó, ele vai continuar vendo essa mesma camada aqui, essa mesma layer. Pode ver que quando eu volto aqui, ó, ele tá com os olhos ali, ó. Ele vai chegar aqui no final, ó, ele vai continuar com esse olho. Tá vendo? Ele continua. Ou seja, eu tenho agora corrigido esse problema. A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer com as bocas. Olha só. Botão direito do mouse, Time, Time, Enable Time Remap. Ó, ele aumentou, só que as bocas somem. Ó, sumiu a boca. Vou fazer a mesma coisa então. Venho nas bocas ali, ó. Quando eu tiver aquela ali, a última, ó, eu aumento o tamanho dela aqui e arrasto para lá. Olha, ficou passando ali um pouquinho. Então quando eu volto aqui, ó, ele tá com aquela boca ali, ele segue. Beleza. Eu tenho aqui então, ó, quando eu passo aqui a agulha, eu tenho eles aparecendo. Mas e como é que eu controlo agora o momento em que cada um desses olhos ou cada uma dessas bocas vai aparecer? É bem simples, galera. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou fazer passar aqui na minha timeline e eu vou fazer, por exemplo, ela piscar, tá? Não vou fazer ela deixar, só vai ficar com esses olhinhos aqui, do nada ela pisca. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse keyframe que eu tenho aqui, ó, ele tá marcando para mim aqui, ó, no time remap, que ele tá no frame 0. Essa numeração aqui, ó, não diz respeito a essa camada, mas sim a essas camadas aqui, ó, a esses objetos aqui. Então, se eu coloco ele aqui, ó, no frame 2, ou melhor, no frame 1, né? Quem vai aparecer? O olhinho piscando. Porque olha só aqui, ó, o que eu tenho? Frame 0, que é os olhos abertos. E no frame 1, o que eu tenho? O olhinho piscando. Frame 2, o olhinho com cara de nojo. Então, o que eu vou ter aqui? Exatamente isso, ó. Se eu tenho ele aqui com o frame 1, ó, tá piscando. Pode ver que ela continua piscando até que ela vá para o frame 2, que é o frame onde tem esses olhos aqui. Bom, eu vou deixar aqui no frame 0, que eu quero que ela fique com os olhos abertos assim, certo?
E eu vou continuar aqui, ó. Eu vou deletar esse frame, eu não preciso dele. Ela vai continuar com os olhos abertos, tá vendo, ó? Tá aberto os olhos. E no frame 10 eu vou fazer com que ela pisque. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e simplesmente coloco 1, que é o frame correspondente a ela com os olhos fechados. E aí aqui, ó, no frame 12, eu vou fazer ela abrir os olhos de novo. Ou seja, ela vai fazer essa piscada aqui, tá? Ela vai chegar aqui. Quando ela chegar aqui, ela pisca. Quando ela chegar aqui, ela volta aos olhos normal, tá? O que eu preciso fazer para que isso aconteça de fato, tá? Eu vou selecionar agora esses frames com o botão direito do mouse e eu vou pedir aqui, ó, Toggle Hold Keyframe. O que significa isso? Significa que quando ele estiver no meio do caminho aqui, ó, ele não vai trocar. Só troca quando chegar aqui. E aí já destroca, ó. Então, eu vou ter ela piscando, quando chegar aqui, piscou, quando chegar aqui já volta ao normal, ó. Barra de espaço, ó, piscou, certo? A mesma coisa vai acontecer, galera, quando eu precisar usar as bocas, ó. No caso aqui, ó, eu tenho várias bocas aparecendo. Eu não preciso, na realidade, desses frames aqui. Eu posso deletar esse frame. E aí pode ver que ela vai manter o sorriso o tempo todo, porque o único keyframe que eu tenho é esse aqui, que diz o quê? Que é o frame 0. Quem é o frame 0 aqui? O frame 0 é o frame do sorriso, certo? Então, quando eu quiser agora, por exemplo, usar as bocas, aqui no caso, é simples. Primeiro que eu vou marcar aqui, ó, botão direito do mouse, Toggle Hold, né, Keyframe, para que ele apareça só quando, né, for pedido. Porque senão entenda uma coisa assim, ó, se eu marco aqui o frame 0 e aqui eu marco o frame 5, por exemplo, até aqui ele vai passando todos que tiverem. Então ele vai passar, ó, frame 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 5. Quando eu deixo o toggle aqui, né, ó, quando eu deixo marcado, só um pouquinho, quando eu deixo marcado aqui, ó, o Toggle Hold Keyframe, ele só vai mostrar o keyframe, ou o frame, no caso selecionado, quando ele chega no keyframe. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou alterar, eu vou fazer aleatório aqui, ó, certo? Não vou perder muito tempo com isso. Digamos que eu queira que ela faça aí, ó. Ó. Vou fazer ela, sei lá, falando qualquer coisa que eu não sei o que seria. Tô fazendo bem aleatório mesmo. Trazer mais pra cá. E aí eu vou terminar aqui ela voltando pro sorriso, certo? Então, ó, quando eu aperto aqui, deixa eu diminuir aqui. Quando eu aperto barra de espaço, ó, faz de conta que ela tá falando alguma coisa ali que eu não faço ideia do que seja, blá 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 blá, ó, blá 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 blá, blá 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 blá, certo? E aí pode ver que assim, ó, os fonemas, né, no caso ali, ó, eles estão aparecendo, ó. Deixa eu ver aqui, ó, aqui quando é que aparece, ó, né? Estão aparecendo ali, em alguns casos que eu não fiz todos lá dentro. E aí se eu deixo aqui, por exemplo, ó, vou no bocas agora, eu deixo invisível ali, ó, no caso a colinha que eu fiz, né, aqui para eu saber quais são esses fonemas. Quando eu volto para cá, eles não aparecem mais, ó. Deixei invisível lá, terminei minha animação, eles aparecem ali, ó, de boa, certo? E aí, assim, ó, quanto à questão da movimentação disso, digamos que eu queira fazer a movimentação da cabeça, no caso, né? Claro, algumas coisas aqui, ó, por exemplo, eu preciso, no caso, fazer a cabeça aqui, eu vou mexer no Anchor Point, né? Pegando o Pan Behind aqui, ou Y no teclado, né? Tanto faz. Botei na posição só para eu ter a rotação aqui de acordo com ele, né? E para que eu possa fazer com que isso vá junto, aí isso é bem simples, a gente já está acostumado com isso. Por exemplo, assim, ó, o cabelo vai obedecer a cabeça, né? Então, ó, quando eu rotacionar, o cabelo vai junto ali. E, obviamente, o que vai acontecer? Os olhos vão obedecer a cabeça e a boca, ou as bocas, vão obedecer a cabeça. Então, quando eu rotacionar aqui, ó, por mais que eu tenha, né, feito um lip sync ou feito ela piscar, ela vai acompanhar. Bem simples, ó, eu vou só para a gente ter a certeza de que isso acontece, eu vou marcar aqui o rotation da cabeça dela aqui, só para a gente ver isso acontecendo, né, para que não fique só na fala. Então, eu vou fazer aqui, ó, certo? Copio isso aqui e colo lá. Então, ó, só pra gente ver, ó.
certo? Ups. Aqui, ó. Tá aí balançando a cabecinha. De boa. Deixa eu só pegar aqui, eu vou botar um easy aqui, né? Não cliquei em cima do keyframe. Ó. Aqui, ó. Keyframe, pá, ó. Easy, só pra ficar mais suave essa transição da cabeça dela aqui. Né? Ó. Bem simples, bem tranquilo, ó. Certo? É isso, galera. Não é tão difícil. A parte mais difícil agora, obviamente, é fazer a sincronia em si, né? É tu pegar o áudio, colocar aqui e ir testando as bocas e ir testando isso, né? Vai apertando barra de espaço, vai testando o que ela fala, ver se essa movimentação da boca é parecido com o que está sendo pronunciado, para que não fique tão estranho. Mas em suma é isso, galera. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo, espero que tenha sido esclarecedor e nos vemos. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.